Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 14 de fevereiro, celebramos os santos Cirilo e Metódio. Nossos santos de hoje são irmãos, nascidos na Macedônia, na Grécia. Metódio, na verdade, foi batizado com o nome de Miguel, nasceu no ano de 815 e, quando ainda era bem jovem, ele, que tinha muita habilidade como administrador na política, ele foi eleito governador da província da Macedônia Inferior, onde moravam os povos eslavos. Então, ele desde criança já tinha aprendido a língua eslava e conhecia bem a cultura dessa região. Cirilo era o irmão mais jovem, nasceu no ano de 826. Com 14 anos, ele, que tinha muita facilidade com os estudos, foi enviado para estudar em Constantinopla, que era uma das cidades mais importantes da época. Depois ele voltou e se destacou muito como professor de filosofia. Era muito admirado, muito procurado, e as pessoas em geral costumavam chamá-lo de o filósofo. Ele também chegou a trabalhar um pouco com diplomacia, fez uma missão diplomática junto aos árabes, por conta da sua erudição, então ajudava em todo esse processo. Cirilo, na verdade, foi batizado com o nome de Constantino e adotaria o nome religioso de Cirilo vários anos depois, quando ele ingressou no mosteiro de Roma. Enfim, Metódio acabou se tornando monge. Com 38 anos de idade, ele decidiu seguir a vida religiosa, reclusa. Então ele foi morar num chamado Monte Olimpo, como eremita. Depois de algum tempo, Cirilo se inspirou no exemplo do irmão, seguiu os seus passos, juntou-se a ele, deixou de lado a profissão dele de professor, de filósofo, da diplomacia, e os dois passaram alguns anos ali, cultivando a ascese, a vida espiritual, crescendo na intimidade com Deus. No ano de 861, eles decidiram sair em missão. Se sentiam chamados a evangelizar, ainda havia muitos pagãos ali pela região que eles conheciam. Então eles passaram a ser pregadores ambulantes, digamos assim. Chegaram aí para a Crimeia, onde eles aprenderam hebraico, onde eles também foram para procurar as relíquias, os restos mortais do Papa São Clemente I, acabaram encontrando e levaram consigo essas relíquias. Depois, o príncipe da Morávia solicitou a Constantinopla que enviasse missionários para evangelizar os povos eslavos, porque nessa época havia uma presença forte de judeus e de muçulmanos que estavam convencendo os eslavos a seguirem essas religiões e deixarem de lado o cristianismo. Então, pensaram logo em chamar os irmãos Cirilo e Metódio, porque conheciam a língua eslava, conheciam bem a cultura desses povos, então teriam mais facilidade para fazer esse apostolado. Os dois irmãos toparam e foram até os povos eslavos e, chegando lá, perceberam que uma grande dificuldade era exatamente a língua. Os eslavos não conseguiam ler a Bíblia em latim, em grego, que eram as línguas mais utilizadas pela igreja naquele tempo. Então eles fizeram um trabalho enorme de tradução da Bíblia, tradução de alguns livros católicos importantes para as línguas eslavas, também tradução dos textos litúrgicos, dos ritos litúrgicos para o eslavo, e no apostolado deles passou a ter muito sucesso, muitos frutos. Muitos eslavos passaram a se converter ao cristianismo ou a retornar à fé cristã. Os dois passaram a ser muito queridos pelos povos eslavos, eram verdadeiros santos, evangelizadores convivendo naquele lugar. Inclusive, eles achavam, a opinião de Cirilo e Metódio é que um povo não podia considerar que havia recebido plenamente a revelação enquanto não a tivesse ouvido na sua própria língua e lido a revelação nos caracteres próprios do seu alfabeto. Eles tinham essa consciência e, por isso, nesse trabalho de adaptação do evangelho para o anúncio naquela cultura, eles tiveram muito sucesso. Só que eles sofreram perseguições. Havia alguns missionários vindos, principalmente da França, que haviam chegado naquela região um pouco antes e, talvez por inveja, o fato é que passaram a persegui-los.
dizendo que eles estavam sendo inovadores demais, que as únicas línguas permitidas para os textos sagrados e para a liturgia eram o latim ou o grego, e que não se podia usar as línguas eslavas para esse tipo de liturgia, de evangelização. Então, para resolver o problema, Cirilo e Metódio decidiram ir a Roma explicar a situação ao Papa. E chegaram lá, inclusive levaram as relíquias de São Clemente I. O Papa recebeu com uma certa solenidade essas relíquias, ficou muito agradecido, escutou com muita atenção o relato de Cirilo e Metódio e, no fim das contas, o Papa decidiu apoiar e autorizar toda a iniciativa apostólica dos dois irmãos. Inclusive, o Papa pediu que eles deixassem com o próprio Papa a Bíblia escrita na língua eslava, os textos litúrgicos escritos na língua eslava. O Papa abençoou esses livros, colocou esses livros sobre o altar da Basílica de Santa Maria Maior, pediu que missas fossem celebradas nas línguas eslavas na própria cidade de Roma, como um sinal de que o Papa confirmava aquele tipo de iniciativa evangelizadora. E, além disso, o Papa ainda decidiu ordenar Cirilo como bispo. Só que, durante a viagem, Cirilo ficou gravemente doente e pediu para continuar na cidade de Roma. Foi quando ele ingressou no mosteiro, mudou o seu nome de Constantino para o nome religioso de Cirilo e passou a morar ali durante algum tempo. Metódio se dedicou ao cuidado do irmão durante um tempo, foi ordenado padre pelo Papa, celebrou a sua primeira missa na língua eslava e retornou para os povos eslavos, já conhecido como legado pontifício, como missionário apostólico eslavo, ou seja, com um grande respaldo. E a evangelização passou a acontecer de forma mais livre e gerando mais frutos. Depois de algum tempo, Cirilo morreu, mas deixando uma herança positiva muito grande. Inclusive, Cirilo havia modificado, organizado a gramática da língua eslava, de modo que o alfabeto eslavo passou a ser chamado de alfabeto cirílico. Tamanha a importância de Cirilo como educador do povo eslavo. Metódio continuou o seu trabalho. Ainda chegou a fazer uma segunda viagem a Roma, no ano de 869, quando ele se encontrou novamente com o Papa, e o Papa o nomeou e o ordenou a ser bispo de Sírmio. 10 anos depois, Metódio voltou a Roma, ele estava novamente sendo perseguido e o Papa novamente o apoiou diante dos acusadores que Metódio tinha. Metódio fez um trabalho de evangelização incansável e com muitos frutos entre os povos eslavos, tanto que ele e o irmão Cirilo são considerados como patronos dos povos eslavos, como grandes apóstolos daqueles povos. Cirilo havia falecido no dia 14 de fevereiro de 869, por isso a data litúrgica dos dois é colocada nesse dia, e Metódio faleceu no dia 6 de abril de 885, lutando até o fim por uma unidade, por uma união entre a Igreja Católica do Ocidente e do Oriente. Por isso, por saber da importância de Cirilo e Metódio nessa busca da unidade da Igreja na Europa, no seu lado ocidental e no seu lado oriental, é que São João Paulo II chegou a proclamar oficialmente Cirilo e Metódio como patronos da Europa, juntamente com São Bento. Nos inspiremos na vida desses dois irmãos tão importantes na evangelização dos povos eslavos, que tiveram a criatividade e a abertura de traduzir para a língua do povo que era evangelizado a novidade do Evangelho, e que com alegria, com dedicação, com empenho, com santidade, conseguiram levar milhares de pessoas ao conhecimento de Cristo e à salvação. Nos inspiremos para que nós também sejamos resposta, para que nós também tenhamos o mesmo ardor, o mesmo zelo pela evangelização e pela salvação das almas. São Cirilo, São Metódio, rogai por nós.